A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Em algumas traduções diz: e sararei a sua terra. Amém? Então, aqui Deus está falando com o seu povo logo após Salomão haver dedicado o templo, né? O templo de Israel, né? Naquele tempo que eles, né? Aqui a Bíblia diz aqui no comecinho, aqui no capítulo 7, assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto. E o sacrifício e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, rosto em terra, adoraram o Senhor, né? E deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Então aqui está, né, a dedicação do templo, o templo que foi dedicado ao Senhor, né? Foram vários dias de festa, né? A Bíblia diz, né? A Bíblia diz assim, ó, no outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam, né, suas cornetas, todo o povo estava em pé. Salomão consagrou a parte central do templo, que ficava na frente central do pátio, desculpa, o templo do pátio, que ficava de frente do templo do Senhor. E ali ofereceu o holocausto e a gordura das ofertas de comunhão, pois, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos, as ofertas de cereal e as porções de gorduras, né? Então era muita coisa aqui, né? Aqui na Bíblia diz assim, ó, então o rei de todo Israel, então o rei de todo Israel ofereceram sacrifício ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício, olha só, 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim, o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Amém? Então aqui está uma passagemzinha, né? O quanto, né, eles fizeram para o Senhor, né? Fizeram uma grande festa, né? Aqui diz no 8º dia, realizaram uma assembleia solene, né? E levaram 7 dias para a dedicação do altar. E a festa se prolongou por mais 7 dias, né? O povo de Deus é um povo que gosta de festa, né? O mínimo que Deus né? O povo de Deus gosta de festa, é muito festeiro, amém? Mas aqui eu quero falar, na verdade, é sobre essa palavra que o Senhor disse, né? Quando Saul, assim, logo após toda essa dedicação, né? Logo após essa festa, o povo, Salomão, né, se prolongou mais 7 dias. Depois, no 23º dia do 7º mês, o rei mandou o povo para suas casas, né? E todos se foram felizes, né, alegres, pelas manifestações espirituais de Deus ali no meio deles, tá? Mas daí Deus veio falar com Salomão, né? Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: o Senhor recomendou, né? O Senhor sempre avisa antes, né? Ele sempre avisa antes das coisas acontecerem, né? Antes do mal acontecer, ele avisou.
e deixou bem claro. Olha aqui que ele disse, ó. Ouvi sua oração e escolhi esse lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova e mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu virei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra, ou sararei a sua terra. Então o Senhor deixou bem claro, bem esclarecido para eles, né? Entendeu? Então, mas o que Deus quis explicar aqui? Se caso viesse, né? Eles pecassem, eles cometessem algum erro, algum pecado, com certeza iriam cometer e cometeram muitos pecados, né? Ao ponto do templo ser destruído, né? Logo após, se for ver, foi destruído por Nabucodonosor, né? Foi gravíssimo, muito grave o que eles fizeram. Eles passaram das limitações, né? Então, mas ali o Senhor estava avisando. Se eles se arrependessem, só que não se arrependeram. Não se arrependiam, né? Mas aqui está um ensinamento, fica um ensinamento para nós, né? O arrependimento por meio da oração e do jejum deve preceder a restauração. Restaurar aquilo que está errado, estragado. Amém ou não amém? Então aqui diz assim, ó. A oração, o jejum, abrem as portas para o perdão, a bênção e a restauração. Tá? Então abre a porta da bênção, né? O perdão, a bênção e a restauração. Abre a porta para a restauração, para ser perdoado, né? Mas para isso eu tenho que o quê? Reconhecer, se humilhar. Assim é a nossa vida com Cristo, irmãos. Né? Tem muita gente que está por aí vivendo na humilhação e não reconhece o seu pecado. Ali no livro de Mateus, capítulo 5, no Novo Testamento, diz assim, ó, aqueles que se humilham serão exaltados, não os humilhados. Geralmente as pessoas falam assim, os humilhados serão exaltados. Não, não é assim. Porque tem muita gente sendo humilhada, né? Sendo humilhado por aí, não reconhece. Muitos vão morrer na humilhação e não reconhece que precisam de Deus, que precisam se humilhar debaixo da potente mão de Deus, que precisam abrir mão do seu pecado, que precisam abrir mão, né, do que estão fazendo, não se humilham, aí não tem o que Deus fazer. Amém, glória a Deus. Então, aqui o Senhor está falando nesse capítulo, né, no capítulo 7, versículo 14, se o povo se humilhar, né, tem que reconhecer, né, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha aí, reconhecer, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos. Dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra, curarei a sua terra. Mas tem que se humilhar. Se humilhar é reconhecer, irmão, que sem Deus você não é nada. Sem Deus nós não somos nada. Amém? Tem gente que não quer reconhecer isso. Tem gente que está sofrendo, aí não dá braço a torcer. A gente fala, ensina, né? Errar é humano. Claro que nós podemos errar. Faz parte da nossa natureza pecaminosa, né? Pecar é errar o alvo, né? Entendeu? Mas nós temos que reconhecer. Reconhecer que existe um Deus perdoador, um Deus que ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Deus, primeiro passo, se a gente vê ali, Deus amou o mundo, né? Deus não criou o homem para morrer, tá? Mortal, mas que não morria. Deus criou o homem mortal no tempo, mas que não morria, tá? Deus amou o mundo. Se você vê ali naquela passagem ali da Bíblia, tem uma passagem que nos diz ali que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
eterna, né? Aqui, ó. Livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo, né? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui é a passagem. Deus amou o mundo, não foi o homem. Deus amou o homem, porque Deus não criou o homem para morrer. Não. Deus não sabia que o homem ia errar. O nosso Deus é um Deus de possibilidade. Amém? Deus é um Deus de possibilidade. Deus sabe antes mesmo, até mesmo que nós pensamos, Ele sabe, antes mesmo de nós pensar em alguma coisa errônea, errada, Deus já sabe. Amém, glória a Deus? Deus já sabia que eu e você iríamos pecar, iríamos falhar, mas Deus é um Deus de oportunidade. Amém, glória a Deus? Então, aqui, o que Ele quer? Que nós venhamos reconhecer que nós precisamos dele. Amém, glória a Deus? Ele quer que nós venhamos reconhecer que somos pecadores e precisamos de um Salvador chamado Jesus Cristo. Amém? É essas coisas que Deus quer que a gente reconheça no nosso coração. E tem muitas pessoas que estão, né? A maioria das pessoas estão sendo humilhadas por aí, sofrendo, penando e não se dobram. Outras não querem reconhecer o pecado. Outras não querem abandonar o seu pecado. Outros querem viver o pecado do mundo. E aí que está o problema, irmãos. Amém? Eu estou falando isso porque sei. Eu também já pequei e peco, mas já agora aquele pecado que Deus abomina eu não pratico mais. Me arrependi, pedi perdão, paguei o meu preço e Deus me perdoou. E hoje eu estou aqui falando com você, passando uma experiência, né, o que é duro, né? Existe o pecado que quer dizer errar o alvo e existe o pecado da iniquidade. O que é iniquidade? Quem é que comete iniquidades? Aqueles que seguem a Deus. Geralmente quem peca é o ímpio, né? E nós, quando nós pecamos, nós estamos se tornando como ímpio, né? Por isso que temos que pedir perdão dos nossos pecados ao Pai. Amém? Nós temos um intercessor por nós ao Pai, que é Jesus, e temos o Espírito Santo que nos convence do pecado. Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos reconhecer, nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor. Essa palavra que eu estou falando aqui, para mim, ela corta aqui, já está cortando aí, se você aceitar. Mas para isso nós temos que reconhecer que nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Se alguma coisa não está dando certo na sua casa, no seu financeiro, na sua saúde, alguma coisa está acontecendo. É necessário você dobrar os teus joelhos e ir até o Pai, né, em oração, em jejum, e pedir resposta. Ele vai usar alguém, se ele não falar diretamente contigo, ele vai usar alguém para te abençoar em oração, de um jeito ou outro, e vai te dar uma saída. Amém, glória a Deus? Mas para isso, nós temos que procurar nos arrepender e abrir mão do pecado também. Abrir mão de certas coisas desse mundo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Abrir mão dos vícios. Né? Abrir mão de falar mal dos outros. Abrir mão de certas coisas que Deus não se agrada. Amém, glória a Deus? Vamos ver aqui, ó. A oração e o jejum abrem as portas para o perdão, a bênção e a restauração. Se queremos usufruir as promessas e bênção de Deus e obter a restauração e o derramamento do Espírito, devemos primeiramente cumprir as condições que Deus determinou. Temos que obedecer. Ele botou uma condição, né? Devemos cumprir as condições que Deus determinou. É necessário haver, em primeiro lugar, um quebrantamento, tá? É necessário haver um quebrantamento de coração, uma atitude de humildade, reconhecer, ser humilde. Amém? Tá? Uma ruptura do nosso orgulho. Mandar o orgulho embora. Amém?
Então devemos mandar o orgulho embora. Fazer com que esse orgulho, essa soberba, essa altivez caia fora. Amém, glória a Deus. É necessário haver, em primeiro lugar, um quebrantamento, tá? Uma atitude de humildade, uma ruptura com o nosso orgulho espiritual. A nossa justiça própria, por meio, entendeu? Olha aqui, a nossa justiça própria, tá? Orgulho e a nossa justiça própria. Tirar, a tendência da gente é querer resolver com a força do nosso braço, com a nossa razão, com o nosso racional, né? Então a nossa justiça própria não serve para nada. Amém? Por meio, então é por meio do jejum e da oração. Amém? Então por meio do jejum e da oração nós conseguimos vencer essa batalha. Não podemos, não tem como nós vencer com a nossa própria justiça, com a nossa razão, com o nosso racional. Não tem como. Amém, glória a Deus. Muitos cristãos hoje ainda olham para a superfície, as manifestações exteriores da presença de Deus, como sinal do grande derramamento que Deus prometeu. Entretanto, o sinal real aparecerá quando em todas as nações o povo de Deus começar a prostrar-se com o rosto em terra, se humilhar novamente, reconhecer. Amém, irmãos? E vai chegar a hora, está chegando a hora, amém, de um grande avivamento. Está sendo falado, mas o avivamento geralmente ele vem muitas vezes depois da dor. Às vezes as pessoas acham que é só pular no espírito, sapatear no espírito, falar em línguas. Não. O avivamento, ele geralmente, antes do avivamento, eu creio que Deus vai dar um chacoalhão nesse povo, nesse mundo, nessa terra. Jesus está voltando e está chamando eu e você para um grande encontro nos ares. Mas primeiro nós temos que nos limpar, as nossas vestes, limpar. Amém, glória a Deus. Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Deus não quer só o coração, Ele quer tudo. Espírito, alma e corpo. Nós temos que estar santificados. Através do quê? Da oração e do jejum. Né? Nos humilhando perante a potente mão do Senhor. Né? Então o Senhor quer que nós venhamos nos arrepender, nos humilhar, colocar nosso rosto no pó e chorar pelos nossos pecados, chorar pelos pecados da nação, chorar pelos pecados dos familiares, orar pelos nossos familiares, orar pelos nossos filhos, orar por aquele que nos persegue, ter um bom coração, tirar a ira do coração, tirar a raiva do coração. Olha aqui, ó. Colocando o rosto em terra, arrependido, confessar seus pecados diante de Deus e começar a retirar o pecado que ele permitiu entrar na igreja. Né? Tem a igreja física, né? A igreja como organismo e como organização. A igreja como organismo é eu e você. Esse é o templo de Deus. E tem a igreja como organização, que é a igreja de pedra, lá de madeira, que a gente vai no final de semana, durante a semana, buscar. Então, a igreja em si, nós